Irmãos, eu quero ler com vocês, antes de nós iniciando a nossa aula, né? Antes de nós falarmos especificamente sobre o trecho que diz respeito da nossa aula de hoje, venha o teu reino, eu quero ler com você novamente toda a oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9. E eu quero ler junto com você aí, você na sua casa, eu aqui, mas nós lermos juntos esse trecho que fala toda a oração, de 9 a 13, Mateus 6, de 9 a 13. Então abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus e acompanhe junto comigo essa leitura. Que diz assim, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É essa oração que Jesus nos ensinou, e vale a pena a gente voltar numa fala que nós temos dito com constância, mas que é de extrema importância, principalmente para você que chegou aqui hoje, não tem acompanhado toda a sequência. A oração do Pai Nosso, ela não é uma reza. O que eu quero dizer quando eu digo isso? Ela não é uma oração de repetição, ela não é simplesmente palavras que a gente repete e elas produzem algum tipo de efeito espiritual pela sua repetição e decoração. Ela também não é um modelo fixo, fixado na forma em si, mas ela é um modelo de princípios que regem a oração. Quando Jesus ensinou a orar dessa forma, ele não estava dizendo, olha, só orem assim, essa é a oração perfeita. Usando exatamente essas palavras, com esse ritmo de fala, com essas vírgulas aqui, com esses pontos ali, com esses chamamentos específicos, essas referências específicas, não era isso que ele estava querendo dizer. Justamente porque nós fazemos orações espontâneas e o próprio Cristo as fez ao longo da sua vida, mesmo depois de ter pregado o Sermão do Monte, nós temos registros de orações do nosso Senhor que dizem respeito a outras palavras, outro formato, mas os mesmos princípios. A oração dominical, a oração do Pai Nosso, ela nos ensina como nós devemos orar, ela molda o nosso coração e o nosso entendimento para uma vida de oração diante do Senhor. É claro que nós podemos orar espontaneamente e falar daquilo que vem do nosso coração, mas nós não podemos esquecer que se nós oramos ao Senhor, o nosso desejo em cada instante de adoração é agradar a vontade do Senhor e não simplesmente fazer aquilo que a gente acha que é o melhor, que é bom, que nos agrada, que a gente gosta, né? Mas fazer aquilo que agrada ao Senhor. E a oração também é um exercício de louvor, de adoração ao Senhor. Ela não é simplesmente um mecanismo, um instrumento, né, um mecanismo de petições, de fazer pedidos, de fazer encomendas ao Senhor. Porque às vezes a gente pode acabar tratando a oração dessa forma. Eu preciso encomendar algumas coisas aqui, vou fazer uns pedidos ao Senhor. Então eu me ponho em oração, em tempo de oração, e aí eu exponho os meus pedidos. A oração é bem mais do que isso, muito mais do que isso. Na verdade, ela não é um instante de petições, simplesmente. Seria simplificar demais a oração. Mas ela é um instante de relacionamento. A gente precisa olhar para a oração como um tempo de conversa, como um tempo de aproximação, como um tempo de cultivo de relacionamento. E mesmo que a gente faça uma oração sem pedido algum, ela ainda assim pode ser oração. Mas o próprio Cristo nos ensina que é possível, sim, fazer orações com petições a Deus, mas também com gratidão, mas também com louvor, com reconhecimento, mas também com disposição, com quebrantamento, com glorificação do nome de Deus acima de todas as coisas. Então, a oração, ela é sim um exercício espiritual e dos mais básicos que nós temos na vida cristã. E nós precisamos falar sobre ela constantemente. E não só falar e aprender sobre ela, mas viver uma vida de oração. O cristão que rejeita uma vida de oração, ele rejeita, como eu disse, um princípio básico, uma disciplina básica da vida cristã. E ele deixa de experimentar a profundidade, ou talvez nem sequer alcance o verdadeiro conhecimento de Cristo para a salvação.
não porque a oração condiciona a salvação, mas ela é fruto de uma vida transformada. Então o crente que não ora, o crente que não tem vontade de orar, o crente que não sente falta da oração, que não se angustia por ficar longos períodos sem viver uma vida de oração, precisa reanalisar o seu coração e a sua relação com Deus. Se ela não é meramente religiosa ou simplesmente costumeira, né? Uma prática e um costume familiar, enfim, de qualquer outra ordem, menos da salvação de fato. Então nós precisamos falar da oração. E a oração do Pai Nosso, ela vem moldando então a nossa forma de orar. Para nós orarmos como convém, para nós aprendermos a orar da forma que é correta, né? Não simplesmente da forma que a gente acha. Pela reverência, pelo respeito e pela verdadeira obediência ao nosso Deus. Então, já sabemos que nós podemos orar de outras formas, que não sejam exatamente na oração do Pai Nosso, mas nós precisamos olhar então com calma quais são esses princípios que são ensinados, para que eles possam reger as nossas orações, para que eles possam balizar a forma com que nós oramos e falamos com o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus de relacionamento e Ele se faz próximo apesar da sua grandeza. E orar é um grande privilégio. Falar com o Senhor é um grande privilégio. A primeira parte ali da oração nos diz que Pai Nosso que estás nos céus, nos lembrando que nós oramos então ao nosso Pai, Pai de um povo, Pai que é nosso Pai. E não um pai como um pai terreno, mas muito acima disso, um pai perfeito, um pai no padrão divino, um pai que nós precisamos conhecer para saber exatamente como é um bom pai. E Ele está nos céus, mas não distante de nós, mas que governa sobre todas as coisas, que está sobre tudo e tem a sua autoridade firmada acima da terra e dos homens, acima das vontades humanas, acima daquilo que é terreno, daquilo que é da vida carnal e terrena, né? Ele vai muito além disso. O seu governo é sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis, na terra e nos céus e para além da terra e dos céus. O seu governo é eterno. A segunda petição, aliás, a primeira petição, né? A primeira parte que nós estudamos ali, santificado seja o teu nome, nos lembra do desejo que nós devemos expressar na nossa oração de glorificar o nome de Deus em todas as coisas e de trazer a Ele aquilo que lhe é devido. A nossa oração deve ser apresentada a Deus como um sacrifício que glorifica o nome de Deus, como adoração de nós como indivíduos, parte de um povo que serve a um Deus vivo e verdadeiro e que glorifica Ele. E nós chegamos então nesse pequeno trecho aí, nesse pequeno trecho de 4 palavrinhas, venha o teu reino, que é o que nós falaremos hoje. O que essa passagem, o que esse trecho da oração nos ensina? Qual é o princípio que ela traz para nós nessa manhã? Antes da gente continuar, eu quero ainda dar bom dia para a Natália, bom dia para a irmã Gaia, Gilmar, o Andrei, para a Maureen, para a irmã Zuleide e irmão Caleb, para a Lucilene e o presbítero Emanuel. Um abraço para cada um de vocês. Que bom que vocês estão aqui conosco nessa manhã acompanhando essa aula. Muito bem. Então, o que é venha o teu reino? Pensa aí na sua cabeça. Pensa aí, o que vem na sua cabeça, venha o teu reino? Se você, como eu, gosta muito de filmes medievais, na minha cabeça já vem assim uma figura bem medieval, né? Um cenário bem medieval. Já penso naquele rei bem clássico, vestido de coroa, com aquelas roupas típicas da nobreza do tempo medieval, né? Lá nos países europeus. Já penso naquela estrutura de castelos, e a gente já imagina aquelas cidades fortificadas. Eu já imagino aquelas bandeiras, aquelas flâmulas, né? Aqueles exércitos com soldados, cavaleiros, vestidos de armaduras de ferro, com roupas de aço entrelaçado ali. Já imagino todo aquele cenário bem típico de filme medieval, né? Na minha cabeça é o que vem quando eu penso em reino, em reinado, quando eu penso nessa situação. E não é muito distante disso, não no sentido visual da coisa, mas no sentido estrutural mesmo, de nós pensarmos no reino, implica na existência de um rei. E um reino diz respeito não simplesmente a uma área geográfica, mas um espaço de governo,
uma região de governo, e quando eu digo região aqui, eu também não estou falando de espaço geográfico, mas eu digo de uma amplitude de governo, de uma regência mesmo, um lugar onde existe um rei, alguém que reina sobre todo aquele espaço, aquelas pessoas, aquilo que está compreendido dentro desse reino, inclusive sobre o seu terreno geográfico. Então um rei tem a sua jurisdição dentro do seu espaço geográfico, do seu território, da sua nação, ou da sua cidade-estado, como queiram, né? E sobre todos aqueles que estão dentro desse espaço também. Então ele é rei sobre o seu território, ele é rei sobre as pessoas, ele é rei sobre o funcionamento dessa sociedade que se forma ali, tudo que está ali dentro compreende dentro do seu reinado. E é justamente essa imagem que deve ser produzida na nossa cabeça quando a gente fala do reino, de um espaço de reinado. Só que nós não falamos de um rei comum, nós não falamos de um rei terreno, que ele tem limites e fronteiras do seu reinado com outro reinado. Nós não falamos de um reino que tem súditos de dentro e aqueles que não são súditos, que são estrangeiros, que são de outra terra. Nós não falamos simplesmente de um reino que compreende só um continente, ou um pedaço de um continente, ou uma única língua, ou uma única cultura, mas nós falamos do reinado do Deus soberano. Deus é o rei em questão na oração quando diz: venha o teu reino. O reino de quem? O reino de Deus. Nós estamos orando para Deus. Jesus aqui dá um exemplo de uma oração e que é feita ao Senhor e somente ao Senhor. E esse Senhor, então, é chamado inclusive de Senhor, por ser rei sobre toda a terra, sobre toda a existência, sobre todo o universo, sobre todas as coisas. Não só sobre a terra, o planeta Terra e as pessoas que aqui estão, mas o reinado de Deus não tem restrição geográfica, até porque tudo que existe veio de suas mãos e está submisso a Ele. Então o reinado de Deus não está restrito simplesmente aos lugares onde se fala do nome dele, mas o Senhor Deus governa sobre tudo, sobre todas as coisas. Ele é o rei de todo o universo. Toda a criação, então, deve se curvar à sua soberania, ao seu poder. Tudo que acontece na face da terra, seja aquilo que a gente considera bom ou seja aquilo que a gente considera mal, está debaixo do olhar e do governo soberano de Deus sobre todas as coisas. E nada lhe escapa dos olhos. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor, que é rei sobre todas as coisas. Então nós precisamos compreender que quando nós falamos do reino de Deus, nós estamos falando de todo o seu governo. Mas esse reino também tem aplicações específicas, tem direcionamentos específicos para que nós possamos entender a dinâmica desse reino. É claro que Deus é rei sobre todas as coisas, mas ele estabelece um reinado em um caráter específico. Todos estão, aqueles crentes ou descrentes, estão debaixo do governo soberano de Deus. Fato, isso é fato. Então, a chuva cai sobre maus e bons, o Senhor rege sobre a sociedade composta pelos crentes e pelos descrentes. O Senhor cuida de todas as coisas. Nesse momento de pandemia, por exemplo, o Senhor não está só no hospital, cuidando daqueles que estão internados e que conhecem a Cristo, que professam o seu nome, mas Ele está lá com aquele que é ímpio, que é desobediente. Ele também está lá se manifestando com a sua graça sobre a vida deles. A diferença é que nós temos o entendimento da graça comum e da graça especial. A graça especial atinge aqueles que são salvos pela graça em Cristo Jesus, e a graça comum, todo aquele que é ser vivente, que é criado por Deus, ele está debaixo da graça comum do Senhor. Então o Senhor não desampara ninguém, ele não rege sobre metade do mundo, sobre uma parcela do mundo, só sobre aqueles que proclamam o seu nome, mas ele rege sobre todas as coisas. Mas na perspectiva nossa, existe também um outro tipo de reinado, um reinado que Deus estabelece a partir daquilo que Cristo fez, da obra de Cristo Jesus. E é mais especificamente desse reinado que a oração nos fala, é mais especificamente dessa perspectiva de reino que nós vamos abordar nessa manhã. O reino de Deus que inicia o seu estabelecimento com a vinda de Cristo Jesus, mas alcança a sua plenitude lá
lá no dia do juízo final, no dia final, na consumação dos séculos, no retorno de Cristo. Mas o reino de Deus, então, começa em Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos ensina que todas as coisas foram criadas para Cristo, por intermédio de Cristo e para a glória dele, e encontram um propósito na sua existência a partir da vida de Cristo, em Cristo e para Cristo. Então o reinado de Deus, ele se faz também através, ou melhor, somente através de Cristo. A vinda de Jesus, então, dá início ao cumprimento da plenitude do reino de Deus. O povo de Deus sempre pensou em Deus como o seu rei, ou pelo menos deveria sempre ter pensado assim, porque Deus sempre se estabeleceu como soberano do seu povo, como dono do seu povo, como o Senhor do seu povo, como aquele que é responsável pelo seu povo. E ele conduz o seu povo desde sempre, desde do mais início, mais primitivo início da sua existência, Deus conduz o seu povo como rei sobre este povo. Não é à toa que o povo acaba em um momento da história, inclusive, rejeitando o reinado de Deus, e eles olham para as nações vizinhas. E agora estou falando de um contexto de Antigo Testamento, né? A oração aqui que nós estamos falando está no Novo Testamento, mas eu estou falando de um contexto de Antigo Testamento, onde o povo já enxergava Deus como rei, mas em um dado momento eles começam a se descontentar. Por quê? Eles ficam descontentes, eles olham à volta deles, e o povo que morava vizinho ali, eles tinham um rei. O povo que morava mais ali na frente também tinha um rei. O povo que morava para lá também tinha um rei. E aí eles olhavam para si e falavam: nós não temos um rei que reja, que governe sobre nós. Nós queremos um rei. E o profeta Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, nós vamos ver isso. Deus falando com o profeta Samuel, porque ele fica incomodado. Ele fala: Senhor, eles pedem por um rei. Eles querem que um rei seja ungido. Eles não reconhecem a minha autoridade quanto profeta, eles falam contra o Senhor, e o próprio Deus diz assim: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. O que Deus quer dizer aqui não é que não fosse possível que o povo de Israel tivesse uma figura de um rei, uma figura política, vamos dizer assim, né, de um monarca. Mas a crise que acontecia naquele momento não era uma necessidade de uma estrutura monárquica, de uma estrutura política, organizacional, de que o Estado se organizasse de forma diferente dentro da nação, do povo de Israel. Mas o incômodo deles era justamente fazer as coisas pela sua forma, com o seu próprio braço, com a sua própria maneira, com o desejo do seu próprio coração. E eles se rebelam contra Deus pedindo um rei. E o tempo de reis mesmo no povo de Israel acabou sendo um tempo muito sofrido para o povo, justamente porque muitos deles não se submetiam à vontade de Deus, se encantavam com a sua postura, com a sua posição, né, com o seu cargo, e esqueciam que o verdadeiro rei sobre o povo é e sempre será e sempre foi Deus. Deus é aquele que governa. Ele governa sobre o universo, governa sobre nossas vidas e governa sobre o seu povo. E isso leva a gente, então, à nossa primeira lição. Nossa primeira lição é que o reino de Deus precisa ser estabelecido dentro de mim. Quando eu oro ao Senhor dizendo: venha o teu reino, a minha oração diz: Senhor, que ele venha sobre a minha vida, em primeiro lugar. Não faz sentido eu orar genericamente. Às vezes a gente faz as orações assim com tanto costume, a gente fala as palavras com tanto hábito, que a gente acaba não refletindo sobre aquilo que nós estamos construindo. Mas quando eu digo venha o teu reino, em primeiro lugar eu preciso dizer: venha o teu reino sobre a minha vida. E o que quer dizer vir o reino de Deus sobre a minha vida? É dizer que eu estou me submetendo a todas as leis do seu reinado, a todas as ordens do seu reinado, a todos os privilégios do seu reinado e ao rei que governa dentro desse reino. Eu estou dizendo que eu me submeto à vontade desse rei, à palavra desse rei, às leis que ele me traz, e eu estarei em obediência constante. Orar venha o teu reino e viver do jeito que quer é uma grande hipocrisia. É vazio,
Não faz sentido. Orar, venha o teu reino. E depois que abre os olhos ao terminar a oração, se esquecer de tudo aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, não é construir uma vida séria e profunda de relacionamento com Deus. Aquele que pega, olha para a palavra e fala assim, a palavra de Deus é maravilhosa, ela ensina coisas maravilhosas, mas tem isso aqui, esse trecho aqui, eu olho, para mim é muito difícil concordar, porque olha, nós vivemos no século XXI, nós estamos em 2021, a Bíblia nem previu essa pandemia, então tem coisas aqui que não vai se aplicar à nossa realidade. E outra, tem estudiosos do assunto tal que dizem isso, isso e isso. Tem estudiosos da área tal que dizem isso e isso. Tem estudiosos sobre isso e aquilo que falam outra coisa. Os jornais estão falando essa notícia, os políticos estão falando tal notícia. Os profissionais da saúde, os profissionais da psicologia, os profissionais da advocacia, os profissionais da engenharia estão dizendo outras coisas. Então, não dá, a Bíblia errou. A gente não fala, mas a gente pensa, a Bíblia errou aqui. Então isso aqui não dá para mim. Se você vai selecionar aquilo que você obedece dentro do reino de Deus, qual parte da palavra, então você não crê na palavra. A própria palavra diz que aquele que tropeça em um ponto da lei, tropeça nela inteira. Viver debaixo de metade da palavra é viver inteiramente debaixo da sua própria vontade. Se você escolhe e seleciona aquilo que você crê, aquilo que você não crê, então você não crê de fato na palavra, você crê em você, na sua inteligência, na inteligência dos homens à sua volta e naquilo que eles podem oferecer. Orar, venha o teu reino, dizer que o teu reino venha sobre nós, é clamar a Deus por uma transformação de vida diária, constante, desafiadora. É dizer, Senhor, eu me comprometo com a sua palavra, que é a lei do reino, e me comprometo com o Senhor, não tem nada mais importante para mim do que a tua vontade soberana. Reine sobre mim. Eu deixo as decisões da minha vida sobre as suas mãos. Tem um teatro que o Grupo 041 aqui da igreja faz, né, do banco das decisões. A gente deixa o banco das decisões na mão do Senhor, mas a gente sempre quer voltar a sentar e tomar as decisões. A gente precisa realmente deixar o nosso coração entregue, totalmente entregue nas mãos do Senhor. Nós temos aqui algum comentário, um comentário do reverendo Tiago, propaganda gratuita. Temos falado sobre a majestade e soberania de Deus ao estudarmos o livro do profeta Daniel na nossa escola bíblica de quarta, todas as quartas-feiras às 20 horas. Muito bem. Então, o reverendo Tiago já lembra a gente aí sobre os estudos de quarta-feira no livro de Daniel, e você pode aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus e sobre essa majestade e soberania de Deus também nos estudos de quarta-feira às 20 horas. Sempre transmitido ao vivo também. Você pode acompanhar aqui pelo canal do YouTube. Muito bem, o presbítero Norton disse, dá-nos um rei. Aí começam os problemas. É verdade, aí começaram os problemas, né? A coisa degringolou para o povo quando pediram um rei. Muito bem, então esse exercício de submissão a Deus com o coração completamente entregue às mãos do Senhor é um grande desafio para nós. Existem uma série de apelos ao nosso redor que dizem para nós seguirmos outras coisas, fazermos outras coisas. E nós precisamos buscar sermos moldados pelo Senhor e pela sua palavra. Isso só acontece quando eu busco constantemente na palavra. Se eu me abasteço constantemente da palavra e não de outras coisas. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos buscar outro tipo de conhecimento, mas o conhecimento que rege a nossa vida deve ser a palavra de Deus. Nós devemos estudar as outras áreas de interesse, da intelectualidade, outras faculdades, outras as profissões, a nossa profissão, a partir da palavra e não o inverso. O que nós fazemos muitas vezes é que nós olhamos lá para as áreas da vida e dizemos, sobre família, enfim, sei lá, os psicólogos, os sociólogos, os antropólogos dizem tal coisa. Mas a Bíblia está dizendo outra coisa. Mas se o antropólogo, o sociólogo falou isso aqui, faz mais sentido com a sociedade de hoje. Eu vou ter que pegar e aí eu adapto a Bíblia com aquilo que eu acredito. E o processo é inverso. A Bíblia é que rege o nosso coração e a nossa vida, e a gente deve olhar para as outras áreas e dizer que parte dessas áreas realmente se encaixam na palavra. Porque aquilo que não se encaixa na palavra não serve para mim. Eu sou regido pela palavra, pela verdade da palavra. E isso confronta o nosso ego, confronta os nossos interesses, confronta as nossas falsas certezas, confronta a nossa vida constantemente, mas nos ensina, nos faz crescer e nos permite desfrutar
de vida melhor. Nós às vezes fazemos como o povo de Israel e constantemente pedimos por um rei. Queremos colocar um rei no trono do nosso coração. E geralmente é nós, o dinheiro, o poder, a reputação, enfim, uma série de coisas que nós queremos colocar no governo da nossa vida e deixamos o Senhor de lado. A Priscila Farias diz assim para nós: bom dia a todos. Rev, não vou lembrar onde eu ouvi sobre isso, mas achei muito interessante. Quando oramos, vem o teu reino, também estamos orando sobre o já, mas ainda não. Muito bem, nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais lá na frente, Pri. É exatamente isso. O reino de Deus, ele ganha o seu início, né, tem seu início estabelecido em Cristo Jesus, mas ele vai atingir a sua plenitude lá na glorificação, no dia final. E justamente ali o nosso encerramento da nossa aula vai falar sobre isso, sobre esse dia final, a manifestação do reino. Ele já está no meio de nós, porque Cristo já se fez carne, já morreu e ressuscitou. E os seus ensinos já estão aqui, a sua palavra está disponível, nós podemos desfrutar dos benefícios de fazer parte desse reino. Nós não somos cidadãos deste mundo, mas somos cidadãos dos céus, do reino de Deus, e é por isso que nós vivemos como cidadãos do reino já hoje, mas nós ainda não desfrutamos de todos os benefícios, a nossa cidadania não é completa, é como se a gente ainda tivesse parte dos direitos, porque nessa terra limitada, que jaz no maligno, né? Nessa vida que nós ainda estamos limitados pelo pecado que deturpou a nossa existência, nós ainda aguardamos pela perfeição, pela plenitude da manifestação do reino de Deus, que será no dia final. Mas a gente fala um pouquinho mais sobre isso no final. O Nicolas fala aqui pra gente: a ordem desse reino é invertido. Comparado ao mundo, todos são servos, chamados a carregar sua cruz, negar sua vontade. O trono de Jesus é a cruz. Será que estamos dispostos a beber do mesmo cálice? Muito legal e muito profundo isso que o Nicolas fala, né? Jesus não faz um reino para si, como muitos esperavam, um rei, que viesse um rei para salvar, alguém de grande influência política, de grande estrutura monetária, né, com grandes recursos, de riqueza, um homem pomposo. E ele vem simples, homem que não tem onde reclinar a cabeça, de aparência que não chamava atenção. Ele vem com palavras simples, um homem que anda a pé e que conversa com simplicidade, que fala com as mulheres numa época que as mulheres eram desconsideradas, que parte o pão com aquele que não tem e multiplica. Ele não vem com a pompa de um rei, mas com toda a glória e majestade de um rei eterno sobre todas as coisas. E ele não se senta num trono de ouro, né, como o Nicolas diz aqui, mas ele se põe em uma cruz. Ele se entrega em uma cruz por nós. E nos convida a fazer parte do reino da cruz, e não do reino do ouro, né, e não no reino da riqueza. E por isso que essa prosperidade que vem sendo pregada por aí, ela é enganosa, porque Jesus não faz esse tipo de promessa, não é para isso que Ele nos chama, ainda que Ele possa nos fazer prosperar, Ele possa nos fazer enriquecer, mas não é para isso que Ele nos chama. E Ele não é menos Deus quando Ele não multiplica o nosso dinheiro, não multiplica os nossos bens, porque o que Ele tem reservado para nós são bênçãos espirituais que vão muito além do que aquilo que o dinheiro pode comprar. A Priscila ainda fala, chamando o reinado, ela fala, continuando, né, a fala dela ali sobre o já e ainda não, chamando o reinado que se estabelecerá depois do retorno de Cristo, porém com aspectos presentes no mundo de hoje, através da obra do Senhor em nós e nos usando como instrumentos da graça de vida de todos. É isso aí, Pri, é isso mesmo. Deu spoiler, não tem problema. Sinal que você está atenta, é isso mesmo, a palavra de Deus, e que bom que existe essa compreensão. Obrigado por ter contribuído, inclusive, porque esse aí é um ótimo resumo aí para quem está nos acompanhando. Dá uma olhadinha aí nos comentários que a Priscila fez. Eles vão já dando uma luz naquilo que nós estamos construindo na nossa aula de hoje sobre venha o teu reino. Muito bem. Então, se o reino se estabelece sobre as nossas vidas, ele precisa, então, causar transformação. Nós precisamos parar de relativizar a palavra, selecionar aquilo que a gente acha agradável e desprezar aquilo que a gente acha desagradável, para que nós não sirvamos a nós mesmos, mas para que nós possamos nos curvar por completo ao Rei. Ou então nós nos submetemos a essa palavra por completo, como um todo, ou nós serviremos exatamente a nós mesmos. E esse reino, então, ele
adentra o nosso coração, ele se estabelece na nossa vida, e a partir do momento que nós nos rendemos ao reinado de Deus, nós começamos a provar de uma transformação. E nós também passamos a entender que o reino não se compõe de um único indivíduo. Eu não estou sozinho no reino. E isso leva a gente ao nosso segundo ensino, que é o reino de Deus, não só sobre mim, mas também sobre a igreja. Olha só que interessante isso. A igreja de Deus também recebe da manifestação do reino de Deus. Tem muito a ver com isso que a Priscila estava nos falando, que hoje já nós podemos provar dos benefícios de fazer parte do reino. Nós temos já a parte dessa cidadania, aliás, essa cidadania toda garantida, mas parte dos seus benefícios já podem ser desfrutados hoje. Nós podemos participar da família da fé, que é o reino de Deus, a sua igreja. A igreja de Deus é a agência propagadora do evangelho, é a agência propagadora do reino. Então, falar de reino de Deus e de igreja é quase que a mesma coisa, é quase que dizer de sinônimos, né? Porque a igreja, ela é a manifestação visível do reino de Deus. Eu e você fazemos parte do reino de Deus. O reino de Deus não é algo alheio a nós, distante de nós, mas ele se faz em nós. Nós fazemos parte do reino, nós somos cidadãos do reino, nós somos então aquilo que se pode ver do reino de Deus hoje. E quando nós vivemos em fidelidade à palavra de Deus, nós passamos a representar então a vida como ela vai ser no reino de Deus. Quando nós nos organizamos enquanto igreja e vivemos diante dessa sociedade de maneira transformada e diferente do que a sociedade prega, nós então começamos a demonstrar sinais daquilo que será o reino de Deus. Ainda limitados pela nossa condição de pecado, ainda limitados por essa carne, por esse corpo perecível, ainda limitados pelas nossas fraquezas e humanidades, mas já sim tendo total possibilidade de demonstrar de alguma forma, né, a manifestação do reino de Deus. E ele se dá, então, na igreja como corpo. Nós precisamos viver como parte desse reino. E clamar a Deus, Deus, venha o teu reino sobre nós, enquanto corpo, enquanto igreja, enquanto servos do Senhor, que nós possamos servir. E como que a igreja serve? Se eu, na minha individualidade, servir ao Senhor, posso servir ao Senhor pela fidelidade na sua palavra, com a igreja não é diferente. Não só com a fidelidade vivida em cada indivíduo, mas vivida como igreja, né, um reflexo natural. Se eu, como indivíduo, estou vivendo a vida como igreja, obrigado, Lucas, eu acabo também refletindo isso na minha vida. Se isso realmente está plantado no meu coração, isso reflete na minha vida como corpo de Cristo, como relação entre os irmãos. Mas existe uma forma também de ver as pessoas que não fazem parte desse reino e querer que elas façam parte. Isso só é possível através da anunciação do evangelho, da pregação do evangelho, da evangelização. O papel da igreja de manifestar o reino, de trazer o reino, de dizer venha o teu reino, é também querendo que esse reino cresça, que a igreja de Deus cresça, em número, em qualidade, em quantidade, de todas as formas. Não faz sentido se eu digo, Senhor, a minha vida é tudo, é toda entregue nas mãos do Senhor. Não faz sentido eu dizer só que eu amo o Senhor sobre tudo e que isso é bom demais para mim, se eu não compartilho isso com ninguém. Se é tão bom assim, por que eu não compartilho? Por que eu não quero mais pessoas? E o reino de Deus, ele diz sobre isso, o evangelho de Cristo, ele é um evangelho para ser compartilhado. Aqueles que são verdadeiramente alcançados pelo evangelho de Cristo Jesus se tornam discípulos de Cristo, e um verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que faz outros discípulos de Cristo. Não aquele que retém para si aquilo que sabe. Então nós precisamos clamar para que venha o reino de Deus, para que nós sejamos uma igreja proclamadora, indivíduos que proclamam e igreja que proclama o reino de Deus pela pregação da sua palavra. Levando a verdade do evangelho aonde nós estamos, com os nossos atos, com as nossas atitudes sim, mas principalmente com a nossa fala. Senhor, me dá força, me dá ousadia, me dá coragem, traz a palavra aos meus lábios, porque eu quero falar em todos os lugares do teu nome. Nós ainda somos muito tímidos, nós temos medo do que as pessoas vão pensar. Mas se isso é tão bom para nós, nós precisamos compartilhar, evangelizar. Clamar, Senhor, venha o teu reino sobre a nossa igreja, para que nós sejamos uma igreja proclamadora do teu evangelho. Outra realidade que nos
nos salta aos olhos quando nós falamos do reino de Deus sobre o seu povo, sobre a igreja, é a realidade de que nós enfrentamos também uma batalha. Volta comigo naquela imagem do começo que nós produzimos aí com a nossa imaginação, daquele reino medieval, soldados, cavaleiros, flâmulas erguidas, né, aquelas bandeiras com seus brasões. Que demonstram a que reino pertencem. Nós estamos em uma batalha. Nós estamos em uma luta constante, não contra um outro reino que é tão forte quanto, não contra um reino que nós precisamos de grande esforço para vencer, mas um outro grupo insurgente que esperneia tentando ser alguma coisa quando já foi derrotado. Eu falo aqui da realidade espiritual, das batalhas espirituais, da realidade da existência de um inimigo das nossas almas, o diabo, o enganador. E todos os demônios que o cercam, que o servem, que trabalham junto com ele contra a igreja de Cristo, contra a palavra de Deus. O diabo não pode prevalecer sobre a igreja de Cristo, nem mesmo sobre Cristo, nem sobre a verdade de Deus. Mas ele tenta iludir, enganar, oprimir, enfraquecer. Tenta produzir situações que tragam confusão sobre a igreja e sobre as pessoas que tentam se aproximar dela, para que elas se distanciem do Evangelho. Essa é uma realidade. C.S. Lewis, um escritor famoso, cristão, em um de seus livros chamado Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, logo no começo, ele fala que existem duas formas de nós abordarmos a existência da realidade espiritual que podem ser o total engano para o coração humano. E as duas, embora sejam opostas, são tão ruins que beneficiam muito mais o reino das trevas do que o reino de Deus. Uma delas é crer que a realidade espiritual é extremamente palpável e viver diante disso com certo magismo. Mergulhar nessa realidade espiritual como se nós não precisássemos mais andar, mas fôssemos flutuar. Aquelas pessoas que estão preocupadas em ver realidades espirituais e ver anjo aqui, demônio ali e espiritualizar todas as coisas, trazendo um misticismo e até mesmo uma credulidade exagerada, até um fanatismo por essa realidade espiritual, que nem diz respeito a nós, mas diz respeito ao Senhor, nos seus pormenores, e Ele compartilha conosco aquilo que nós realmente precisamos saber dessa realidade. Outro extremo é rejeitar totalmente, dizer não. Aquilo que eu faço de errado, a culpa é minha mesmo, e ainda que a gente seja extremamente responsável e culpado sobre o nosso pecado, existe sim uma realidade espiritual que influencia, que luta contra nós, que rege este mundo e que tenta deturpar as construções sociais, que tem uma agenda que promove questões, situações, assuntos que são levantados pela sociedade para contrapor o Evangelho, para envergonhar os cristãos, para excluir, para perseguir os cristãos. Existe sim essa realidade. Então negar isso por completo também é outra visão que favorece muito mais o reino das trevas, porque enquanto nós negamos a existência dessa realidade espiritual, dessa batalha que existe contra o mal continua trabalhando enquanto nós estamos ignorando a sua existência. Né? O diabo continua com os seus ardis, com suas estratégias, construindo coisas para que ele possa confundir aqueles que estão se aproximando de Cristo Jesus. Nós não podemos negar essa realidade. Essa é uma realidade também que assola a igreja de Cristo. Mas nós temos a solução em Cristo Jesus. Nós temos a solução na palavra. E mais uma vez a palavra é a resposta. E o rei, que é rei sobre todas as coisas, continua reinando sobre a igreja, mesmo nesses instantes de batalha espiritual. Essa batalha não cessa, ela não diminui. Se você tiver um posicionamento firme e fiel ao Senhor, você vai enfrentar ela diariamente. A perseguição virá. O mundo não pode suportar a verdade. E por isso fica lutando contra as coisas de Deus. Mas nós temos a solução
em Deus. Lá em Efésios capítulo 6, temos um trecho muito lindo que fala sobre a armadura de Deus. Mas também um trecho que nos alerta, que nos alarma um pouquinho antes a respeito da necessidade de nós estarmos prontos para vencer o mal. As forças malignas, ele nos lembra que a nossa luta não é então contra pessoas, mas contra as forças malignas. E Efésios 6, 11 e 12 diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e as potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mas 1 João 3,8 também nos lembra que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aqueles que estão com Cristo têm a garantia da vitória sobre as obras do inimigo. Não precisamos temer o que o mal pode fazer. O Senhor Jesus já venceu todas essas coisas na cruz. Mas nós devemos viver vigilantes para não cedermos às estratégias do mal, para não darmos ouvido às mentiras que são contadas pelo diabo e seus demônios, a não cairmos nas armadilhas que são feitas para que nós possamos pecar e sejamos envergonhados, e o nome de Deus seja envergonhado, para que nós nos sintamos mal, ou para que nós sejamos, para que nós desistamos da vida cristã. Não é incomum nós vermos na caminhada cristã pessoas que começam a se aproximar do Senhor, ler mais a palavra, orar mais ao Senhor, se tornam cristãos mais fervorosos, começam a ter um comprometimento mais profundo e começam a enfrentar uma série de dificuldades. Uma série de dificuldades. Às vezes passam a ficar amedrontados, às vezes passam a ficar incomodados, enfrentam situações de doença, de perda, de perseguição. E essas são estratégias do inimigo para que nós possamos desistir. Para que nós cheguemos à conclusão assim: quando eu não orava tanto, não passava por isso. Quando eu não lia tanto a Bíblia, não passava por isso. Estava melhor, estava mais tranquilo. Mas esse é um engano que Satanás produz na nossa mente. E como que a gente foge desses enganos? Nos apegando ainda mais à palavra. Buscando a presença do Senhor, reconhecendo a voz do nosso bom pastor, atendendo ao seu chamado. E ignorando a voz do mercenário, do lobo, do ladrão das nossas almas, né? Aliás, ele não pode nos roubar, nós pertencemos ao Senhor. Que nós possamos orar dizendo: venha, Senhor, o teu reino sobre a tua igreja, para que ela seja uma igreja forte, que luta contra as forças do mal e que compartilha da sua palavra incessantemente, que compartilha do evangelho com alegria, com amor, porque prova todos os dias na sua vida diária dos benefícios e da alegria de pertencer a um Deus tão maravilhoso. O reino de Deus, então, se ele se estende sobre a minha vida, automaticamente ele produz efeito na minha vida como igreja. Mas aí nós lembramos, então, daquilo que nós falamos um pouquinho antes, que o reino de Deus não está restrito só a esse ambiente dos cristãos, mas ele pode produzir efeito na sociedade. Quando nós oramos: Senhor, venha o teu reino, como a oração do Pai Nosso nos ensina, nos lembra de orar, estabelece um princípio de orar também pela nossa sociedade, e para que nós, como igreja, sejamos produtores de boa cultura, bom conteúdo para a sociedade, levando então a justiça de Deus aonde nós somos. Deus é um Deus justo e a sua justiça produz efeito em todas as esferas da sociedade, em todas as áreas, em todas as vidas, sobre todas as pessoas. E a igreja é aquela convidada, são os agentes convidados por Deus, desafiados, chamados por Deus, convocados mais do que convidados por Deus, a levar da sua justiça, a manifestar dos valores do reino de Deus também na sociedade, produzindo justiça e misericórdia. Levando em meio à sociedade uma transformação por completo. Quando nós somos profissionais competentes, quando nós somos sérios como cidadãos, quando nós nos importamos com a nossa sociedade, lutando pelos direitos, sim, nos posicionando em relação às questões que permeiam a nossa sociedade, quando nós nos levantamos para lutar pela justiça social, quando nós nos levantamos para lutar pelo direito do oprimido, quando nós lutamos para eleger boas pessoas, nós fazemos isso não simplesmente por uma convicção política, aliás, definitivamente não por convicção política, mas por entendimento que essa é a nossa responsabilidade como parte do reino.
Às vezes a gente fica tão preocupado em defender uma posição política, um determinado governante, uma figura política, que nós esquecemos de defender os princípios do reino e de lembrar: nós temos um rei. Não carecemos de um presidente, não carecemos de um governador, não carecemos de um prefeito, de vereadores, de deputados estaduais, federais, senadores, juízes. Não carecemos de nada disso. Nós temos um rei perfeito que governa sobre nós. A nossa confiança não está balizada nessas pessoas, nem nos seus partidos, nem nas suas convicções, mas na convicção da palavra. O partido correto, se você quer saber qual, eu vou dizer para você hoje qual é o partido correto que o crente deve se afiliar. O partido do Evangelho. Nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, mas dos céus, da eternidade. O nosso partido, ele é aquele que defende os interesses do reino de Deus. Tanto faz se ele combina com a direita, com a esquerda, com o meio, para frente, para trás. A nossa busca é justamente por defender os interesses do reino. Então nós devemos sim ser cidadãos que lutam por justiça, mas não pela justiça que esse mundo prega. Se nós olhamos para aquilo que hoje é tão falado das minorias, nós olhamos porque o Senhor Jesus falou para nós que nós devemos cuidar dos pequeninos, servir aqueles que estão nus e precisam ser vestidos, aqueles que têm fome, dando-lhes comida, aqueles que têm sede, dando-lhes de beber, aqueles que estão presos, indo visitá-los, aqueles que estão doentes, indo também visitá-los, aqueles que são estrangeiros em nossa terra, recebendo-os com hospitalidade. O Gabriel está lembrando a gente aqui que partido do evangelho é diferente de bancada evangélica, é verdade. Uma coisa não é necessariamente correspondente à outra, né? Deveria ser? Deveria, mas infelizmente a bancada evangélica às vezes não defende os princípios do evangelho. Aliás, oremos para que venha o reino de Deus também sobre esses, sobre a vida desses que, pelo menos nominalmente, deveriam nos representar, mas muitas vezes nós não nos sentimos representados por nenhum deles, né? Não vemos a fidelidade do reino de Deus na vida desses homens. E nós devemos orar por eles, tanto aqueles que se proclamam da bancada evangélica, daqueles que se proclamam crentes no Senhor, que lutam por Deus, que usam o nome de Deus de alguma forma. Nós devemos orar por esses, mas também orar por aqueles que não falam no nome de Deus, mas que governam sobre nós. Nós devemos orar pela nossa sociedade, pela segurança, pela saúde, pela educação, pela economia, enfim, todas as áreas, e nos envolvermos com isso também, como atuantes do reino de Deus em meio a um reino perdido nessa sociedade que jaz no maligno, levando a transformação do reino de Deus, os princípios do reino de Deus. E você não precisa fazer isso com uma grande revolução, você precisa fazer isso no mínimo sendo um bom cristão, aonde você já está, no seu trabalho, na sua casa, no seu bairro, aonde você estiver envolvido em alguma sociedade, clube, grupo de amigos, enfim, aonde você estiver. O reino de Deus deve ser manifesto através da sua vida, pelos seus princípios, sendo princípios regidos pela palavra, pela verdade do Evangelho. Jesus anunciava o reino de Deus, pregando a vinda desse reino, ensinando os valores dos princípios do reino, mas ele também demonstrava misericórdia, e nós devemos fazer como Cristo Jesus. Ele curava as pessoas, nós devemos também levar a cura às pessoas, atuando como cidadãos do reino de Deus, que levam a cura, seja ela miraculosa, ou seja ela por meios naturais, ordinários, comuns, né, da vida comum. Nós devemos levar a cura do Senhor para a vida das pessoas, a transformação verdadeira. Lembrando que a verdadeira transformação não está no pão, no quilo de alimento, mas no Evangelho. E ao compartilhar o pão, o quilo de alimento, ensinarmos do Evangelho para que a pessoa tenha a verdadeira transformação. Nós temos que tomar muito cuidado para a igreja não virar uma agência não governamental que distribui alimentos. Para que a igreja não vire uma boa ONG que faz atendimento social, que visita o pobre, que atende.
Ela deve se preocupar com tudo isso, mas ela deve ser uma compartilhadora do Evangelho, uma pregadora do Evangelho, que espalha o reino de fato. Não só os seus valores, mas os seus princípios. E o princípio do reino é a palavra, é o Evangelho de Cristo Jesus. Quando você entrega o alimento, você está compartilhando do amor de Deus. Mas quando você prega a palavra, você está compartilhando da vida eterna. E é isso que faz toda a diferença. Toda a diferença. O nosso quarto e último ponto fala ainda sobre o reino de Deus, também manifesto, lembrando aí dos pontos, né? Manifesto em mim, manifesto na igreja, manifesto na sociedade, através dos crentes que produzem justiça, misericórdia, cultura. Mas ele também diz respeito do reino futuro, e aí eu volto aqui na fala da Pri, né? Que trouxe para a gente essa perspectiva do já e do ainda não. É o reino que nós já fazemos parte, mas ainda não desfrutamos por completo. Existirá então um momento das nossas vidas, ou depois da nossa morte, ou para alguns talvez nem precisem desfrutar da morte física, serão levados antes mesmo de morrerem. Se Jesus voltar antes de você morrer, você irá para o reino perfeito de Deus e desfrutaremos totalmente dos benefícios do reino. E viveremos como um único reinado unificado, onde as batalhas que nós travamos hoje não precisarão mais ser travadas, porque lá já não haverá mais o mal, não haverá mais o pecado, mas viveremos no reino perfeito de Deus, desfrutando da presença do nosso Rei, servindo diariamente ao nosso Rei, vivendo em paz, em alegria, num reino que não perece, que não se desfaz, que não se dissolve, que não diminui, que não enfraquece, mas um reino que é perpétuo, de verdade, justiça, misericórdia, graça, paz completa, perfeita e contínua. A oração do Pai Nosso toda aponta para essa realidade do reino que virá, e especificamente nessa parte nós vemos isso ser muito também colocado. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós também oramos, Senhor, que o Senhor volte, que Jesus volte, que o teu reino seja manifesto, que nós possamos provar da eternidade. Nós temos pressa em voltar para casa. Você tem pressa de voltar para casa? E a casa que eu digo aqui não é a sua casa, é aí onde você está agora assistindo essa transmissão, essa aula, mas é o nosso lar celestial onde nós pertencemos. Você pertence a que lugar? Qual é o seu reino? É esse aqui? Terreno? Você serve as coisas dessa terra, você está preocupado demais em construir coisas aqui, impérios aqui, ter uma boa vida, ter muito dinheiro, uma profissão importante, ou o seu desejo está no reino de Deus, e você anseia mais do que tudo por isso, pelo retorno de Cristo Jesus, por voltar ao lar, por ir para casa, encontrar, ver o Mestre, correr em sua direção, viver perto dele, ouvir dos seus lábios os ensinamentos diários e constantes, desfrutar da plenitude do reino de Deus. A plenitude do reino de Deus vai ser alcançada no retorno de Cristo Jesus, e ele vai voltar para buscar aqueles que são dele. E essa perspectiva do reino pode nos dar então do reino futuro, né? Pode nos dar duas sensações, uma de desespero e outra de esperança, porque essa realidade do reino de Deus que se aproxima, ela pode causar desespero para aqueles que não fizeram ainda a sua posição e não se aproximaram, não se achegaram, não foram alcançados por essa graça transformadora que nos leva para os céus. O livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 11, diz assim: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Interessante ele falar sobre o dia do Senhor ser algo terrível, grande, mas terrível. Por que terrível? Porque muitos nesse dia entrarão em desespero quando perceberem que rejeitaram o reinado do Senhor sobre suas vidas, que não se dispuseram a servi-lo, não se curvaram ao Rei verdadeiro e único, mas quiseram reinar sozinhos sobre suas decisões, sobre as suas vidas, não submeteram o seu coração por completo ao Senhor. A irmã Luana diz assim: é muito difícil não se envolver no contexto político com tudo o que está acontecendo, mas realmente os homens políticos, mais cedo ou mais tarde,
decepcionam. Missões são mais importantes que política. Amém, Luana, é verdade. Pregar o evangelho é muito mais importante. Se envolver na política não é errado, não é pecado. Não é pecado ser político. Não é pecado se candidatar, não é pecado você se envolver até mesmo com um partido. Mas tem gente dando a vida por isso. Tem gente que gasta muito tempo com isso. Tem gente brigando com outras pessoas por causa disso. E jamais se posicionou com tanta convicção pelo evangelho. Tem gente que vê coisa errada acontecendo à sua volta e não fala nada para não ficar chato. Mas quando vê defendendo o seu adversário político, está pronto para brigar, mandar uma mensagem no Facebook, no Instagram, bater boca no WhatsApp. Tem gente que gasta muita energia com isso, né? E o Senhor nos chama para gastar energia com o reino, com as coisas que permanecem. Essas coisas passam, os homens passam, decepcionam. Se eu virar político, vou decepcionar vocês. Eu já decepciono como pastor, decepciono como pessoa, porque sou humano. Então não busquem as pessoas, busquem ao Senhor Jesus, Deus verdadeiro. E falem do Senhor, gastem as suas gargantas falando do nome de Deus, pregando o evangelho. Se você quer uma sociedade transformada, não vá atrás do político que vai fazer isso. Leve Jesus. Jesus é que faz isso na vida das pessoas. O político transforma a vida dele, melhora a vida dele. Por mais bem intencionado que ele esteja, em algum momento ele se encanta por si mesmo, pelo seu governo, pelo seu poder, porque ele é humano. Mas Cristo não. Cristo ele veio em sacrifício por nós. Sendo glorioso, majestoso, ele se desfez da sua glória em favor de nós. Realmente, missões são muito mais importantes do que política. Falar do Senhor Jesus é muito mais importante do que se preocupar com a política. Não seja alheio, não seja negligente também. Não seja ignorante da vida política, seja bom cidadão. Isso também reflete do reino, né? Mas cuidado com aquilo que você prioriza na sua vida. Mas de fato, quando Jesus voltar, esse dia pode ser terrível, porque muitos talvez tenham gasto suas energias com esse tipo de coisa e com outras coisas, consigo mesmo. Quando você vive uma vida que não está debaixo do governo de Deus e você resolve colocar as suas próprias regras para a sua própria vida, você não está dizendo só hoje eu não quero fazer, mas está dizendo eternamente eu não quero me submeter. Porque se eu não quero me submeter hoje, eu não quero me submeter nunca. O convite de Deus, o chamado de Deus para mim e para a sua vida, não é para se submeter a Ele só naquilo que nos agrada ou só no instante que nós queremos, mas é para que nós sejamos eternamente parte do seu reino. E aqueles que se submeterem a Ele nessa vida provarão da eterna submissão a Ele em graça, paz e alegria nos céus. Mas aqueles que rejeitarem o seu reino hoje não verão o reino de Deus e sofrerão castigo eterno, onde só haverá choro e ranger de dentes, desespero, dor, tristeza. E para esses, a vinda de Cristo Jesus, a consumação do reino é motivo de desespero, tristeza e medo. Nós precisamos buscar o reino de Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos viver o reino de Deus, viver como cidadãos do reino de Deus. E sempre nós vamos precisar fazer isso através da palavra de Deus. Nós precisamos fazer isso também através do cultivo de uma vida de oração. Orando como Jesus nos ensina. Falando daquilo que Ele nos ensina e como Ele nos ensina a orar. Irmãos, que essas perspectivas possam transformar a nossa forma de orar a partir de hoje. Dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino sobre a minha vida, venha o teu reino sobre a sua igreja, para que ela evangelize, para que ela leve do teu nome. Venha o teu reino sobre a minha vida para que eu seja fiel à palavra, venha o teu reino sobre a sociedade, para que eu seja alguém que traz a transformação, os valores, os princípios do reino, para que eu seja um bom profissional, para que eu seja leve cultura, produza boa cultura na área que eu trabalho e vivo. Que o teu reino venha sobre também as nossas vidas de maneira futura, com a vinda de Jesus, com o retorno de Cristo, para que nós possamos provar da consumação e do total pertencimento ao nosso Deus, não mais submisso ao pecado. Nicolas diz assim para a gente aqui no comentário do YouTube, diz assim: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro?
E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Ele está fazendo uma citação aqui de Apocalipse, né? Então vi no meio do trono um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, todo o poder. Isso é Apocalipse 5, 2-6. Glória a Deus pelo nosso rei. Amém. Amém, é verdade. Eu acho muito linda essa cena, Nicolas, porque é muito interessante. Ele fala que ele vê um rei, ele descreve uma situação assim majestosa, grandiosa, mas o que estava ali no trono era um cordeiro como morto, né? É uma contradição, uma cena de tanta glória para aparecer alguém que estava ali como morto. Mas é justamente essa figura de Cristo como sacrifício por nós. E é por causa do sacrifício de Cristo que nós temos acesso a Deus. E nesse acesso a Deus nós podemos ter a certeza de que participaremos do seu reino futuro e eterno, vindouro, que não haverá mais as dores desse mundo aqui. Nós devemos ansiar pelo reino de Deus. Nós devemos buscar. Apocalipse 7,17, parte B, diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima dos nossos olhos e nos levará para um lugar maravilhoso, o seu reino. Que isso transforme realmente então a nossa forma de orar, de buscar ao Senhor, que você possa buscar uma fidelidade ao Senhor completa, total, que você não seja aquele que seleciona aquilo que gosta e que não gosta, mas que você submeta toda a sua vida a toda a palavra do Senhor, que busque o Senhor incessantemente e que seja do Senhor aonde você estiver. Eu quero convidar você a nós encerrarmos o nosso tempo de aula, mais uma vez com uma oração. E agradecendo aqui pela sua presença, mas clamando também, clame comigo aí, ore comigo nesse momento, para que o Senhor nos faça parte do seu reino, né, para que nós possamos ser cidadãos fiéis no reino de Deus, que levam a sua palavra, embaixadores de Cristo, que levam o reino de Deus aonde nós somos chamados para ir pelo Senhor. Deus, nós oramos a Ti nessa manhã, gratos pela Sua palavra e clamando, venha o Teu reino sobre a minha vida, venha o Teu reino sobre a vida de cada um dos meus irmãos, cada um que acompanha essa transmissão, que assiste, ó Pai querido, que venha o Teu reino, transformando a nossa vida pela Sua palavra, que nós tenhamos, Deus, o desejo imenso de Te conhecer, de buscar na Tua palavra a orientação, que nós possamos, Deus querido, buscar intensamente, viver a vontade do Senhor, não a nossa, que nós possamos morrer para a nossa vontade, abandonar os nossos ídolos, abandonar os prazeres da nossa carne, viver, Pai querido, deleitados no Senhor, numa vida de oração que reflete a vida do Senhor e que isso produza alegria no nosso coração, vida para os nossos ossos, ó Pai querido, que nós possamos buscar a presença do Senhor. Venha o Teu reino sobre a Tua igreja, a Igreja Presbiteriana Tarumã, a Igreja de Cristo espalhada pela terra, seja ela de qual denominação for, em nome de Jesus, que o Teu reino venha sobre a Tua igreja, para que ela seja uma agente de evangelização, de levar, Deus querido, o Teu nome para todos os lados, para anunciar o Teu evangelho, para pregar da Tua palavra com alegria, com intrepidez, para que também seja uma igreja revestida da armadura do Senhor, para que possa resistir no dia mal contra os dardos inflamados do inimigo, contra os ataques de Satanás, que nós não sejamos enganados pelas mentiras do mal, Pai querido, que o Teu reino venha sobre a sociedade que nós vivemos, através das nossas vidas como igreja, que nós sejamos de fato igreja relevante, que traz transformação, que nós sejamos uma igreja que fala do Teu nome, mas que vive também o Teu nome, vive as verdades do Evangelho e transforma, Deus, a sociedade, não com o espiritualismo, com o fanatismo, mas com verdadeira vida no Senhor, que reflete na nossa vida diária através das nossas profissões, sejam elas qual forem, seja através dos nossos relacionamentos, seja eles quais forem, através, Deus querido, da nossa família, do jeito que nós vivemos em família, com quem está ao nosso lado, Pai querido. E também vem o Teu reino sobre, Deus, as nossas vidas, com o anseio pelo reino de Cristo, pela manifestação do reino eterno de Deus, pela volta de Cristo Jesus. Que a igreja possa cumprir a sua missão, o seu papel, e veja o retorno de Cristo Jesus. E nós estejamos contados dentro do número daqueles que irão desfrutar do reinado perpétuo, eterno, de Deus sobre as nossas vidas e sobre todas as coisas. Pela derrota do mal, pelo juízo de Deus sobre aqueles que rejeitaram o Seu nome. Ó Pai querido, que nós possamos buscar mesmo a Tua presença com intensidade, ansiando por coisas eternas, por um reino eterno. Desligados dessa terra, desligados das propostas terrenas, mas vivendo o reino de Deus aqui hoje, onde o Senhor nos coloca. Que o nosso coração seja cativo à verdade do Senhor,
Que a nossa mente esteja ligada à mente de Cristo e possamos pensar coisas que vêm do alto, Pai querido. Cuida de nós, abençoa as nossas vidas, nos sustenta nesse dia de hoje com saúde, paz, alegria, abençoa as nossas famílias. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.